versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Amém? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Paulo, sem dúvida, é um dos maiores referenciais do poder transformador de Deus. Deus, ele tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, e ele pode mudar o que ele quiser em todos os lugares. Ele pode mudar a natureza, ele pode mudar o homem, porque ele é soberano, ele é o supremo criador e exerce todo o seu poder sobre a sua criação. Davi declarou no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo declarou em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele seja a glória. A ele a glória para todos sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E assim, Paulo, ele foi um vaso escolhido, e de forma surpreendente, Deus escolheu o mais improvável fariseu para confirmar uma grande obra. Obviamente que Paulo, ele foi escolhido pela graça desde o seio da sua vida. E assim, queridos, antes de ser Paulo, todos nós sabemos que foi Saulo, um grande perseguidor da igreja. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto, Deus tinha um chamado para ele, e fez desse grande perseguidor o doutor dos gentios. E sendo grande como foi exemplar em muitas coisas, até mesmo na humildade. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Paulo foi a sua carreira marcada pelo sofrimento. O interessante é que Deus falou para Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, e ele vai divulgar o meu nome entre os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E um dos textos, queridos, mais surpreendentes que eu acho acerca da vida de Paulo está registrado em 2 Coríntios. Eu quero que você abra comigo, se for possível, no capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11, se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 16. 2 Coríntios 11, a partir do 16, diz assim: eu digo novamente, Deus está falando, glória a Ele, Deus tem voz trovão, né? 2 Coríntios 11, a partir do 16, diz assim:
Eu digo novamente: nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebendo como um tolo, para que me gloriem. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face. Para a vergonha minha digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo tolamente. Eu também sou ousado. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São a semente de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo, eu sou mais. Eu em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco, quem está ofendido e eu não me inflamo, se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas guardou a cidade dos damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem, e por uma janela dentro de um cesto fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que o homem não é lícito proferir. De tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê ou em mim, ou o que ouve de mim, e para que eu não me exaltasse acima da medida. Pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim, e ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Esse é um relato de alguém que sofreu muito, mas que tinha prazer na presença do Senhor, porque sabia em quem ele cria.
E aqui é interessante que Paulo, sendo vaso escolhido, ele estava defendendo sua autoridade apostólica. E lendo as duas cartas pastorais a Timóteo, eu me pergunto, baseado na vida de Paulo, mediante os sofrimentos e dificuldades da vida, como que o cristão deve agir? Quero abordar 3 pontos rapidinho, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos lutar por aquilo que realmente nós fomos chamados a fazer, sem deixar o egoísmo prevalecer. Ou seja, devemos combater o bom combate. Devemos combater o bom combate. Foi o que Paulo fez. E por que Paulo combateu o bom combate? Porque ele recebeu esse chamado. E obviamente todo cristão recebeu esse chamado. Todos nós que aqui estamos, amados, recebemos um dia esse chamado para combater o bom combate. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, para começar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, ser cristão é ser sofredor, porque nós estamos vivendo uma grande guerra, nós estamos num grande combate, e o grande exemplo para nós, amados, foi Cristo. Olhamos para a vida de Cristo, olhemos para todos os contextos da vida de Jesus, olhemos para o preço que ele pagou, mas também tudo que ele sofreu, a fim de cumprir o propósito de Deus para ele. E o propósito de Deus para ele era redimir o homem, era redimir eu e você. E no entanto, se nós temos a redenção em Cristo Jesus, é porque ele cumpriu muito bem a sua missão, e a sua missão afunilou-se até o ponto de chegar numa cruz, onde Cristo entregou a sua vida para que nós hoje tenhamos vida, e vida nele. E Paulo declarou assim: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Se eu estou de pé, se você está de pé, é porque Jesus Cristo cumpriu a sua missão. E nós temos esse chamado também: abraçar a nossa cruz. A nossa cruz não é o nosso cônjuge, não é. A tua cruz não é o teu marido, não, meu irmão. Eu posso ser a cruz da minha esposa, né? Mas não é isso, não. Não é isso, não. A nossa cruz é a nossa missão. Jesus abraçou uma cruz, ou seja, abraçou a missão. Aqueles cristãos lá dos primeiros séculos, eu estava lendo um livro hoje, em torno mais ou menos de 20 milhões de mártires, por aí, morreram porque abraçaram a cruz de Cristo, morreram pelo Evangelho, morreram pelo testemunho, morreram a fim de pagar um preço, morreram por aquilo que acreditavam. E eu pergunto para mim e para você hoje, nesse combate que nós estamos combatendo, até que ponto nós estamos dispostos a morrer pela causa de Cristo, a sofrer, a fim de ver outras pessoas plenas de Deus, salvas, libertas?
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, abrace a minha missão e siga-me. Nós fomos chamados para servir a exemplo de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Nós fomos chamados para frutificar. Lá no Evangelho de João 15, Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer, e toda árvore que não dá fruto é cortada. João Batista já tinha declarado isso: eis que o machado está à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der fruto, será cortada. Porque nós temos esse chamado de Deus. Paulo tinha, e declarou lá em 1 Coríntios 11:1: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E treinando o seu filho na fé, Timóteo. Eu sou apaixonado pelas epístolas a Timóteo. No capítulo 2, lá de 1 Timóteo, ele declarou assim, ensinando o seu filho na fé: sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo, porque nós estamos nesse combate. E assim, nós dando prosseguimento, Paulo ensinando Timóteo, ele falou assim, que nós devemos, como igreja, ele ensinando Timóteo, nós devemos combater de forma legítima, de forma honesta, de forma sincera. Nós devemos guerrear para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós somos soldados de Cristo, nós somos soldados do Senhor, e ninguém será coroado se não lutar de forma legítima. Qual é a nossa recompensa? O que nós visamos, o que nós queremos como igreja? Se nós não combatermos de forma legítima, não seremos coroados. E assim, amados, o apóstolo Paulo declarou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas tendo a ajuda de cima, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem tem vencido suas guerras até aqui, e Deus tem testificado que você tem vencido os combates, as guerras, levante sua mão e glorifique ao Senhor. E calar a chave, canta lá. Queridos, Paulo declarou que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, nós não lutamos no nosso combate com a força do braço. Nós não usamos armas para matar. Nós não lutamos pela força da espada. Jesus falou para Pedro: quem viver pela espada morrerá. Não, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É por isso que esse mesmo apóstolo aconselhou lá em Efésios que nós, como igreja, nós devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir diante dos combates da vida, diante de tudo aquilo que vem contra nós, diante de tudo aquilo que nos assola. Nós fomos alistados para um grande exército, e o nosso general é Cristo. E somente nele nós somos mais que vencedores. Outrora ele foi cordeiro, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. E quando ele ruge, todos os nossos inimigos têm que cair por terra. Os inimigos estão sendo aniquilados nesse momento. Quem crê nisso? E eu vejo que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo mau, esse tempo sofrido, esse tempo caótico, amados, esse momento de batalha, nós precisamos nos revestir cada vez mais em Deus.
Ontem nós tivemos a nossa vigília aqui e nós estávamos com 10 irmãos. Foi bênção de Deus. E olha, queridos, precisamos buscar mais a face de Deus para exatamente revestirmos de Deus para esse tempo difícil de combates árduos que nós estamos vivendo. E Paulo declarou assim, e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O Senhor está nos concedendo armas espirituais aqui nessa noite. E nós não vamos pelear com a força do braço, mas nós vamos pelear com a força de Cristo. Nós vamos pelejar com o amparo, com a ajuda, com o socorro de Deus. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a vitória já é garantida. E o combate já está, aleluia, encerrado. Se nós estivermos sempre andando na presença de Deus, a vitória é garantida. A vitória é garantida. E Paulo, ele tinha essa plena consciência. Por amor do Evangelho, por amor da palavra, esse homem sofreu nesse grande combate. E o que eu acho admirável em Paulo é que ele não acumulou muitas coisas na sua vida, porque ele tinha o seu coração na pátria que está nos céus. Ele pensava nas coisas de cima. E nós devemos seguir esse exemplo. Segundo lugar, mediante os sofrimentos e dificuldades da vida, como o cristão deve agir? Nós devemos acabar a carreira que nos está proposta, tendo como exemplo, amados, os heróis da fé, que visavam a recompensa. Acompanhe comigo, se você está com a sua Bíblia aí aberta, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 8. Paulo declarou assim, ensinando Timóteo o seguinte: mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar nele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Amados, Paulo, ele sabia que ele cria, e ele tinha plena consciência do cuidado de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O que eu acho interessante em Paulo é que nas epístolas pastorais ele se dirige, a Timóteo e Tito, dizendo assim: graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. E ele aborda exatamente a graça e a misericórdia de Deus a pastores. E nós vivemos como homens de Deus, como pastores, pela graça e pela misericórdia, porque o nosso socorro, como disse Tiago, vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, e Deus está sempre preparando todos os recursos necessários para o nosso viver. Deus está suprindo todas as nossas necessidades em Cristo. Mas, amados, nós estamos aqui nessa carreira que nos está proposta, e nós precisamos ter os entendimentos que vêm de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele visava a recompensa, e quando ele declarou assim, já no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele também cita a recompensa, dizendo assim:
Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. O que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para os seus filhos é uma coroa de glória. E quem espera um dia alcançar essa coroa, levante a sua mão e glorifique, porque Deus está te sustentando até aqui. Jesus declarou: aquele que perseverar até o final, esse será salvo. E se nós estamos aqui, amados, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, mas estamos perseverando, por mais que as lutas sejam ferrenhas, por mais que os inimigos sejam grandes, Deus está nos sustentando, e no entanto, nós estamos perseverando. Imagine quantas lutas você já passou nesse ano. Imagine quantas tristezas você já venceu. Imagine quantos dias nublados. Imagine quantas tormentas no teu coração. Imagine quantos bombardeios na tua alma. Mas você está aqui. É pela tua força? É pela tua capacidade? É porque você está seguindo a carreira com o teu entendimento? Não, é porque Deus está te assistindo até agora. E por mais que muitas vezes você não perceba, Ele está lá trabalhando em teu favor, porque a palavra diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Muitas vezes, né, amados, nós estamos nos sentindo tão enfraquecidos, quase desistindo, mas de repente Deus se manifesta e traz alento ao teu coração, e traz esperança, e traz fortalecimento, e te abraça num momento de necessidade, e te ampara, e te socorre. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Devemos continuar trilhando essa carreira, tendo como exemplo os heróis da fé. Olhemos para aqueles homens que não alcançaram a promessa, que venceram reinos, que apagaram a força do fogo, que venceram os leões, que foram maltratados, cerrados pelo meio, humilhados, errantes pelos desertos, mas homens os quais o mundo não era digno. Paulo, ele relata tudo isso aqui que ele sofreu, mas esse é um grande vencedor em Cristo, porque a vida toda teve no seu coração a piedade com contentamento. Eu estou com Deus. Deus está suprindo todas as minhas necessidades. A carreira é árdua, o caminho é estreito, existem barreiras, existem pedras no caminho, existem percalços, mas Deus está me sustentando e está me conduzindo. Quando ele relata lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Talvez você chegou aqui desanimado, perseguido, abatido, mas você não está destruído. O Senhor tem te sustentado, e o Senhor está liberando uma bênção, um renovo para a tua vida nessa noite. Deus está contemplando a tua vida, o teu sofrimento, e Ele não perdeu o controle de nada. E somente quem recebe algo que vem do alto, algo que vem de Deus, levante a sua mão e declare assim: eu recebo, Senhor.
pessoa aqui dentro que está sofrendo por demais da conta, mas Deus manda dizer para você: está muito breve a tua vitória, porque tenho visto a tua perseverança e tenho ouvido o teu clamor pelas madrugadas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós estamos seguindo essa carreira, e essa carreira nos está proposta, e essa carreira vem de cima para nós. Não vamos desistir de percorrer, por mais que seja difícil, por mais que seja estreita. Não vamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, vamos continuar olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, seguindo com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Lá no versículo 16, de 2 Coríntios 4, ele diz: Paulo, sofredor, por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Ele glória. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Onde está posto o nosso coração? Onde está posto o nosso coração? Diante dos combates da vida, diante da carreira que nos está proposta, onde está posto o nosso coração? Qual é o nosso legado? O que as pessoas vão falar em cima do nosso colchão? Ele era gente boa, mas todo mundo sabendo lá que o cidadão não valia nada, porque quando morre todo mundo fica bom. Era uma grande pessoa, mas não valia nada. Era generoso, mas não valia nada. O que as pessoas vão declarar no dia do Senhor nas nossas vidas? Qual o legado que nós estamos construindo, irmãos? Como estão os nossos relacionamentos com as pessoas, com os irmãos, com a nossa família? Nós precisamos nos consertar todos os dias, nós precisamos nos converter todos os dias. Existem pendências muito grandes nas nossas vidas, e estamos percorrendo essa carreira. Estamos percorrendo. Terceiro e último lugar, irmãos: como agir mediante os sofrimentos da vida? Devemos guardar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é guardar a fé? É ter consideração pela justificação, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É não se deixar influenciar pelo espírito do engano que está vigente por aí, irmãos, tentando corromper a nossa fé, tentando abater a nossa esperança. Muitos e muitos nós percebemos que estão naufragando na fé. Pessoas que se deixam levar por empecilhos, pessoas que se deixam levar por vaidades, pessoas que não suportam as lutas, que não suportam as oposições, pessoas complexadas, estão naufragando a fé. Interessante que Paulo, ele vai citando nomes, nessas epístolas pastorais a Timóteo.
Ele declara lá de um tal Himeneu, que foi um dos que naufragou na fé, desviou-se da verdade e começou a corromper outras pessoas. Só existe uma palavra de Deus, e essa palavra, ela está firmada na sã doutrina, está firmada no Evangelho de Cristo. Aquilo que Jesus pregou para nós é a verdade. A fé que agrada a Deus é aquela que faz vencer o mundo. E amados, não podemos nesse tempo mal, nesse tempo sofrido, nesse tempo estreito que nós estamos vivendo, não podemos de forma alguma nos conformar com o mundo. E olha, só vamos vencer o mundo pela fé. João declarou lá em 1 João 5,4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, não podemos desistir. Tem 4 passagens da Bíblia que diz assim, que o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Dessas passagens, o texto mais fala ao meu coração é Hebreus 10,38. Está escrito lá que o justo viverá pela fé. E se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não podemos desistir. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta, eu sei qual é o tamanho da minha, mas eu tenho plena convicção que se você tem fé como um grão de mostarda, você vai ter autoridade para dizer a esse monte que está te perturbando: lança-te ao mar, e ele vai ter que lançar-se ao mar. Pela fé. Foi pela fé que eles venceram. Foi pela fé que o mar se abriu. Foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. E eu creio que muralhas estão caindo por terra hoje da tua vida. Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus manda dizer para você mais uma vez: pense 2 vezes antes de desistir. Não pare e lute. É tempo de vitória. Quem toma posse dessa vitória pela fé? Quem toma posse da sua vitória pela fé? Quem crê que os gigantes estão caindo por terra pela fé? Quem crê que Deus está renovando a tua vida aqui nessa noite pela fé? Quem crê? Para encerrar, fique em pé. Pela fé, fique em pé. Pela fé, Abraão foi chamado amigo de meu Deus no Egito. Pela fé se cumpriu os sonhos de José. Quem quer viver pela fé, gente? O justo viverá pela fé. Quer viver um mandamento maior, que é o amor. E Paulo escreveu assim, ensinando Timóteo. Imaginemos quando as trombetas soarem e Jesus vier arrebatar as ovelhas. 1 Timóteo 1, versículo 5, Paulo declarou assim: ora, o fim do mandamento é o amor, e um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De uma fé não fingida. Amados, é um coração puro, é uma boa consciência e uma fé verdadeira que vai fazer com que nós cheguemos onde Deus deseja que nós cheguemos. E vamos vencer pela fé. E vamos viver o amor pela fé.
pela palavra de Deus, no nome de Jesus. 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé. Quem toma posse desse texto aqui, levante a sua mão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Feche teus olhos na presença do Rei da Glória. E calava cheia.